Estamos chegando, pessoal, para o Papo e Missão de hoje. Isso, vem chegando. Boa noite, Rogéria. Isso, hoje o Papo de Missão está bem legal, bem... Estamos aí vamos estar com a Soliana Coelho. Isso, você pode convidar as pessoas aí. Boa noite, Elisângela. Isso, vem convidar isso. Convida o pessoal para poder participar da live, gente. Já a Soliana Coelho estará conosco. Isto. Boa noite, boa noite. O tema de hoje é missão e vida, com a psicóloga Soliana Coelho. Isso, testemunho bacana, gente. Vocês vão amar conhecer, amar ouvir o que Deus está fazendo através dela. Isso. Tá vendo o aviãozinho abaixo aqui, ó? Abaixo tem um aviãozinho abaixo aqui, isso. Você pode clicar no aviãozinho aí e convidar os amigos. Isto. Boa noite, Kênia. Tema de hoje aí, Papo Missão, com a Soliana Coelho. Boa noite, pessoal, vão chegando. Você pode clicar aqui no aviãozinho aqui e chamar os seus amigos para poder participar conosco aí, tá bom? Vamos mandar um convite para o pessoal aí todinho. Hoje com a Soliana Coelho, participando aqui do Papo e Missão. Você chama os seus amigos aí, pessoal. Um testemunho bacana. Uma grande serva do Senhor. Tem feito a diferença. Então, tenho certeza que você vai ser abençoado nessa live de hoje. Tá bom? Convida os amigos aí. Faça como eu. Já mandei aqui os aviãozinhos, pessoal aí. Convida geral aí. Boa noite, Aninha. Boa noite, Penha. Boa noite, Aline. Boa noite, Alice Bittencourt. Boa noite, Eric. Nesse tempo aí nós temos que se hidratar, né? Papo e Missão hoje, gente, é com Soliana Coelho. Ela é psicóloga, palestrante motivacional. Tem uma palavra hoje para a sua vida aí. Então Boa noite, Luciana. Então tenho certeza que será bênção. Vai ser bênção. Então você não pode ficar de fora. Então aproveita aqui, ó. Aproveita que a Soliana não chegou ainda. Já pode clicar no aviãozinho aqui, ó. E se convidar geral para poder estar participando aí. Entendeu? Você pode fazer sua pergunta para a Soliana também, que vamos estar passando aqui na medida do possível. Ela é uma jovem que, apesar da deficiência, mas ela não olhou para isso, olhou para a possibilidade e tem sido instrumento de Deus. A Poliana já chegou, vou chamar a Poliana aqui, tá bom? Boa noite, Raquel, graça e paz. Isso, chegou, a Poliana chegou, a Soliana chegou. Vou chamar aqui a Soliana, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem, gente? Boa noite, Zé Augusto. Oi, estão me vendo? Oi, Soliana. Tirar para trás aqui. Isso. O tripé. Isso, enquadra bem. Pronto, acho que agora vai. Aí. Ainda não. Tá bom? Ainda não, Soliana. Vamos. Só um minuto. Pode ir falando. Pode começar aí, que eu só estou ajustando. O pessoal tá ouvindo o áudio tá bem, pessoal? Eu preciso de feedback de vocês aí, o áudio, a imagem, tá tudo jóia? Vai colocando joinha aí, ver se tá tudo bem o áudio. Eu preciso do retorno de vocês aí, pessoal, se tá tudo bem o áudio. Tá bom o áudio aí, Soliana?
Tá, eu tô te ouvindo bem. Tá ouvindo bem? Tô. Ótimo. Tá tudo jóia aí, tá beleza. Soliana, que bom poder receber você aqui no Papo Missão. Obrigada, é um prazer, agradeço o convite e a oportunidade. Muito, Sempre muito fel- bom. muito feliz mesmo. Esse aqui é um bate-papo que, na verdade, já faz, desde o início da pandemia, isolamento, nós criamos esse bate-papo aqui, para falar Aham, sobre tô missão, acompanhando. sobre aquilo. Isso. A ideia é um bate-papo, interagir um pouco com pessoas que têm feito a diferença. Aham, tem E, sido bênção. Eu e tenho eu sou acompanhado as outras lives que você tem feito, acompanhado, todas né? elas foram muito abençoadoras. E eu tenho certeza que essa também vai ser, se Deus quiser. Vai ser sim, já está sendo. Pessoal que está nos assistindo aqui, hoje eu estou com a Soliana Coelho. Soliana Coelho, para quem não conhece, ela é psicóloga, palestrante motivacional. Eu vou falar uma coisa aqui, talvez você vai falar assim, poxa, o pastor Maurinho é velho pra caramba, mas não. Quando eu conheci a Soliana no colo do avô dela, Aham, muitos anos atrás. o, o saudoso Paulo Coelho, um grande pregador da palavra de Deus. Então, e nessa noite você vai ver um pouquinho da história de vida da Soliana, da missão dela aqui na Terra, sabe? Ela entendeu isso que ela tem uma missão, então você vai aprender um pouquinho, vai ver o que Deus está fazendo, e você não pode ficar de fora também, tá bom? Soliana, se apresenta aí para as pessoas que estão assistindo nessa noite, nessa live aí, no Papo Missão. Quem é a Soliana Coelho? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Obrigada pela companhia de vocês. Então, para quem não me conhece, o meu nome é Soliana, como já foi apresentada. Eu tenho 23 anos de idade e eu nasci sem os braços e com uma má formação nas pernas que não me permite caminhar. E quando eu nasci, os médicos falaram para minha família que eu não ia sobreviver, né? Eles me deram apenas 5 minutos de vida. Então, eu sempre digo que se vocês estão me vendo e me ouvindo, é porque vocês estão conhecendo um milagre de Deus, né? Porque para a medicina seria impossível eu estar viva hoje. E aqueles 5 minutos têm se prorrogado, né? Hoje, graças a Deus, já com 23 anos, vivendo os propósitos do Senhor para minha vida. E sou psicóloga, palestrante e tenho atuado aí na missão que Deus me confiou. Soliana, que 5 minutos mais longo é esse, hein? Viu? Vai sair um livro desses 5 minutos. Sabe, aonde a ciência não consegue chegar, Deus chega, né? Exatamente. Então, A sua palavra é assim, sempre 5 minutos, vem dele. Tudo vem dele, na verdade, né? sim. Tudo vem dele. Fala para mim um pouquinho da sua trajetória, Soliana. Fala para o pessoal aí a sua trajetória. Então, Quem são seus pais? Fala um pouquinho dos seus pais aí, também, para nós aí. Quem são seus pais? eu sou filha de Solani e da Luciana, e daí veio o meu nome, Soliana, junção do nome dos dois. Então, a nossa família está até no nome. Então, assim, Que legal. a minha deficiência não foi descoberta durante a gravidez da minha mãe, somente quando eu nasci. Então, para eles foi um choque muito grande, imagina. Recém-casados, eu sou filha única, todo aquele planejamento, né? E na hora do parto somente descobri que a filha tão sonhada tinha aí uma deficiência tão grave e ainda sem nenhuma perspectiva de vida, de futuro, segundo os médicos. Mas, graças a Deus, meus pais tiveram muita estrutura, né? Emocional, espiritual, para me criarem dia após dia nos caminhos do Senhor. Então, eu fui criada num berço evangélico e isso fez toda a diferença na minha vida, não pela religião, né, em si, mas pela vida com Deus, né? Então, desde criança, eu tive meu encontro pessoal com o Senhor e eu entendi que eu não precisava de braços para ser completa. E eu não precisava andar para ser uma pessoa livre, né? Que eu não precisava ser perfeita aos olhos do homem para ser perfeita diante de Deus. E isso foi o que fez a diferença no resto da minha vida, né? Então, esse ensinamento, essa fé, eu carrego comigo todos os dias. E aos poucos meus pais foram me ensinando também a não perguntar o porquê, né, Maurinho? Às vezes, quando a gente passa por uma dificuldade, a gente está sempre perguntando, ah, mas por que comigo? Ah, por que eu?
E assim, a gente entendeu, né, enquanto família, que se a gente perguntar o porquê, a gente vai ficar sempre sem resposta, né? Porque nós somos seres muito questionadores. E não existe médico, psicólogo, juiz, ninguém capaz de sanar todas as nossas dúvidas aqui na Terra, não é verdade? Mas então a gente Uhum. aprendeu a mudar o porquê pelo para quê. E quando a gente começa a perguntar o para quê, O aí propósito, né? exatamente, Deus nos lembra, né, que lá na Bíblia diz que há um propósito para todas as coisas, né? Uma missão para todas as coisas. E aí a gente começa a buscar entender não o que causou, mas o para que isso vai causar, né? O que isso vai causar dali em diante. E assim eu comecei a busca pela minha missão, né? Pelo propósito que eu sabia que Deus iria me confiar. Porque Deus não erra, né? Deus nunca erra. Então, se Deus não É erra, verdade. a minha vida não poderia ser um erro dele. Eu não ia ser a exceção do mundo, como o único erro de Deus, né? Então, se não era um erro, logo era um propósito, né? É um propósito. Uhum. Soliana, eu estava hoje aqui à tarde conversando com alguém aqui, falando sobre isso. Existem pessoas hoje ainda que não sabem o propósito da sua vida, o porquê que Exatamente. estava neste mundo. Uhum. E graças a Deus você entendeu isso, né? Que você está nesse mundo com um propósito, com missão. Eu lembro de um episódio seu que você, como você, se não me engano, estava morando acho que na Bolívia. Isso, Na Bolívia que você morou, né? isso, Que você teve a oportunidade de encontrar com o Nick, aquele australiano que nasceu com a mesma comunidade que você. isso, exatamente. E eu vejo uma das ministrações do Nick uma vez, ele falou o seguinte, que ele tem entrado em lugares aonde ninguém consegue entrar, mas ele entra por conta do propósito de Deus na vida dele. Uhum. Tem sido assim com você também? Com certeza. Então, eu morei na Bolívia de 2011 a 2013, né, por conta do trabalho do meu pai, da minha família. E lá eu pude assistir uma palestra, né, pessoalmente do Nick. A gente conversou, passou um tempo de qualidade juntos, aprendi muito com o testemunho, com a história de vida dele também. E é exatamente isso que ele fala, né? Hoje eu vivo experiências, eu conheço pessoas, né, atinjo pessoas que às vezes eu me paro para pensar, né, e eu imagino que talvez se eu tivesse braços, se eu andasse, se eu tivesse, né, o corpo fisicamente perfeito como das demais pessoas, eu acredito particularmente que eu não teria vivido metade das experiências, né, que eu vivo hoje. A nível de lugares, de experiências espirituais, de pessoas, enfim, até o trabalho, eu imagino que seria tudo diferente, né? Então, assim, quando as pessoas perguntam, se Deus quisesse te dar abraço hoje, né? Se aceitar, sempre tem esse tipo de pergunta. E eu sempre digo com Uhum. muita tranquilidade que não, né? Um braço hoje não faria o menor sentido para mim. A minha vida é assim, né? Então, tudo que eu realizo, tudo que eu conquistei até aqui, foi sendo exatamente como eu sou. Né? Então, eu agradeço. Hoje em dia, eu não vejo a minha deficiência como um problema, como a palavra diz, né? Que é o contrário da eficiência. Para mim, não. Eu descobri como ser eficiente na deficiência. Né? E isso só é possível em Deus, através das missões e dos propósitos que Ele tem para nós. Amém, amém. Ontem eu estava acompanhando a live sua, eu também te acompanho também. Aham. Achei muito legal a live sua com dermatologista, né? Aquela da pele lá, dermatologista, Esteticista. esteticista, isso aí. E vi que hoje de manhã você postou lá que você fez uma limpeza de pele com café e mel. Deu certo? A gente tem que praticar o que a gente leva pro povo, né? Senão fica só na demagogia. Muito bem. Pessoal, eu estou hoje aqui com a Soliana Coelho, psicóloga. Ela é bênção no reino de Deus, tem um testemunho bacana. Então, você que chegou agora, você pode aproveitar e chamar seus amigos também, clicando aqui no aviãozinho aqui embaixo, aqui, ó. Isso mesmo. Convida geral aí, para poder você ouvir o que Deus tem para você nesta noite, através da boca da Soliana, tá? Eu estou aqui com o coração aberto, pronto para ouvir, para receber. Então, você pode receber e também ser canal de Deus, para que outra pessoa receba também. Tá joia? Podem Vamos enviar lá. as perguntas também, comentários que a gente vai acompanhando vocês também, tá?
Isso aí, tá vendo? Ó, quem tiver pergunta, envia pra Soliana aí, ou envia pra mim, eu vou estar lendo aqui, passando pra ela, enfim. É noite de você ser abençoado, ser edificado, tá bom? Soliana, eu já te acompanho há um bom tempo e vejo que você pratica com alguns esportes. Uhum. Fala um pouquinho aí do esporte que você pratica aí. Então, quando eu tinha mais ou menos uns 4 anos de idade, meus pais me colocaram, né, numa aula de natação. E aí eu imagino as pessoas falando, né, que família doida é essa? A menina já não tem braço, né? Já vai jogar a menina numa piscina assim, vai morrer, né? Então, assim, eu agradeço também porque meus pais sempre tiveram essa visão além, né? Além das limitações, além das dificuldades, sempre enxergando as possibilidades, né? Que eu poderia fazer, ainda que de uma maneira diferente, mas eu poderia tentar fazer. Então, eles me colocaram, né, nessa aula de natação e ali eu surpreendi todo mundo, né, mais uma vez, comecei a desenvolver esse esporte. E é um esporte que eu amo até hoje. Na época da infância, eu cheguei a participar de alguns campeonatos, né, algumas competições, ganhei algumas medalhas na época, mas hoje eu não sigo como algo profissional, né? Sei que hoje em dia tem muitos atletas aí paralímpicos que vão profissionalmente, mas no meu caso ficou só no hobby. Mas eu pratico natação ainda hoje, piscina, praia, e ainda hoje é uma coisa que chama muito a atenção das pessoas, né? Porque, assim, se eu tô na praia e vou lá, nado, pulo onda, faço o que tem que fazer, quando eu volto eu percebo que tá todo mundo olhando, todo mundo comentando, né? Porque é algo bem diferente que realmente atrai os olhares das pessoas. Mas é um esporte maravilhoso, porque na água eu me sinto ainda mais livre, né? Na água o corpo flutua, eu consigo ir para onde eu quero, nadar, mergulhar. Então, assim, é uma liberdade, né? Uma sensação de liberdade muito boa que em terras firmes eu não consigo ter por conta da deficiência das pernas, né? Então, é um esporte aí que eu consigo desenvolver também. E sou aventureira, né? Ainda falo que um dia eu ainda quero saltar de paraquedas, ainda quero fazer um esportes mais radicais, que eu sou meio aventureira nessa área. Na sua família teve um paraquedista, né? Um Meu tio pai, seu foi paraquedista. meu Seu pai pai é foi? paraquedista, é. Seu pai é paraquedista. Então tá no Achei que era o sangue. seu tio que. Achei que era o seu tio que era paraquedista. Não, meu pai, tá mais Mas no sangue ainda. seu, trabalho sério ainda. Então, isso aí é um boleto para você. É. Vamos lá. Hoje você é formada em psicologia. Isso. Esse sonho seu de ser psicóloga veio quando? Veio como? Então, desde que eu me entendo por gente, né? Desde aquela faixa etária que a gente fala assim pra criança, o que você quer ser quando crescer? E a criança fala, astronauta, modelo, jogador de futebol. Eu já falava que eu queria ser psicóloga. Por isso que eu entendo que sempre foi parte do plano de Deus mesmo, sabe? Da missão de Deus para mim. Porque eu não tenho nenhum psicólogo na família, né? Então, para dizer que foi influência ou algo assim, não, a gente mal conhecia, né, a profissão em si. Mas quando eu era criança, eu cheguei a fazer terapia, né? Na mesma época que eu fazia natação, fisioterapia, nesses centros de reabilitação, eu fiz, né? Conheci a psicologia e ali eu comecei a me encantar. E aí, na adolescência, no período de adolescente, eu tive um quadro de ansiedade, né? Eu desenvolvi ansiedade patológica e fui novamente para a terapia para resolver essa questão. E eu acredito que ali eu me decidi mais ainda por ser psicóloga, sabe? A forma como a terapia me ajudou no momento que eu mais precisei, me ajudou a ver o mundo com outros olhos, né? A mudar meus pensamentos, enfim, os sintomas que eu estava tendo naquela época. Então, ali eu já decidi que eu queria ser psicóloga e eu lembro que assim, muitas terapias, né, muitas consultas que eu já não ia mais para falar de mim, eu ia para falar da própria psicologia. Então, eu ficava conversando com a psicóloga sobre o meu sonho, pedir indicação de livro, de material. Então, assim, desde ali meus 13, 14 anos, muito antes, né, de chegar numa faculdade, eu já mergulhei nesse mundo. Então, eu já lia livros, eu acompanhava psicólogos em entrevistas, em Facebook, né? Eu estava ali totalmente conectada a esse mundo, já sabendo que quando chegasse a minha vez, eu realmente iria decidir por esse caminho. E antes, né, da psicologia, vieram as palestras. Eu comecei a dar palestra, eu tinha 10 anos, eu tinha 14 anos, desculpa, foi em 2010. Né? Então, assim, eu recebi um convite para contar minha história, assim como a gente está fazendo, né? Basicamente aqui nessa Uhum. live, nesse papo informal.
eu fui convidada a falar de mim, falar da minha história para um grupo de jovens. E eu não sabia o que que era isso, né? Eu não sabia o que que era falar de mim. Até porque antes desse momento eu não tinha entendido ainda qual era o propósito de Deus para mim. Essa é a verdade. Eu não tinha entendido qual era a missão. Você falou aí anteriormente de pessoas que ainda não descobriram, né, o seu propósito. Então, antes de 2010, eu ainda não sabia qual era o meu propósito. Eu sabia que existia um propósito, sabia que existia uma missão. Eu já era cristã, já desenvolvia minha vida espiritual, mas essa parte específica eu ainda não, Deus ainda não tinha revelado para mim. Até que em 2010, né, nesse convite de contar minha história, imagina, eu adolescente, 14 anos, cheio de vergonha, né, timidez, ansiedade, passei por tudo isso, que às vezes, Maria, as pessoas, né, veem a gente hoje em dia falando em público, Uhum. influenciando, ministrando, e acha que sempre foi fácil, né? Acha que, não, gente, para eles não, né? Então, Sabe de nada, inocente. eu queria até compartilhar, né? De repente tem algum jovem assistindo aqui que tem esse pensamento de, ai, não é para mim ou comigo não. Mas verdadeiramente, né? Eu entendi que quando Deus chama, Ele capacita e pronto, né? A gente confia nele e vai. E foi o que aconteceu comigo naquela época. Eu disse sim para aquele convite, sem saber, naquele momento, que eu já estava dizendo sim para o propósito de Deus. Né? Então, para mim, foi como uma experiência nova, do tipo, vamos ver o que, que vai dar, né? Eu vou aceitar o desafio. Mas naquele dia, no final daquela palestra, né? Muitas pessoas vinham até mim e diziam, nossa, sua história tocou meu coração, sua história mudou minha vida. Eu entendo que eu preciso tomar um rumo diferente, né, para minha história. Então, com aquele feedback, né, com as palavras que eu recebi das pessoas, Deus confirmou de uma forma muito, muito nítida, sabe? Assim como eu estou te ouvindo aqui hoje, Deus confirmou no meu coração que essa era a minha missão, que esse era o propósito que Ele tinha para mim. Usar a minha Amém. história para alcançar, né, transformar e abençoar outras pessoas. E desde então eu não tenho feito outra coisa, né? Desde então o Senhor foi abrindo as portas, foram surgindo convites para outras igrejas, escolas, faculdades, empresas. E aí depois a psicologia veio como um complemento dessa missão, né? Mostrando que a psicologia era mais uma ferramenta de Deus para eu alcançar o coração das pessoas. Você tem noção, ideia mais ou menos assim, de quantas pessoas já foram tocadas por Deus através de você? Não tem como ter noção. Eu já dei uma palestra minha, eu já tive um público de 1.000, 2.000 pessoas em uma palestra, né? Então, não tem como ter noção. Até porque eu já participei de programas de televisão, rádio, então o público só vai aumentando, né? Graças a Deus. A gente consegue saber Falam, um pouquinho assim, quando uma pessoa manda uma mensagem, escreve um e-mail, compartilha um testemunho, né? Então Deus vai mostrando aí alguns frutos desse trabalho, mas a dimensão eu acho que a gente só descobre no céu, né? Quando a gente vai é prestar verdade. conta. Me conta aí, não precisa dizer o nome da pessoa, não, mas assim, alguém que teve um retornou para você dizendo assim, algo que foi bênção na vida dela. Então, um dos feedbacks mais marcantes que eu tive, né, ao longo dessa minha trajetória foi uma vez que eu fui dar uma palestra em uma empresa. Foi uma das primeiras vezes que Deus começou a me levar nesse mundo empresarial. Foi lá mais ou menos em 2000. Ah, deu uma travada aqui, Soliano. Isso, estava esperando voltar. Voltou? Voltou. Quando você falou na crise. Isso, então, estava nesse Voltou. período de crise, né? E aí eu comecei a ir nas empresas falar sobre motivação, sobre recomeço, resiliência na área da psicologia. Contei meu testemunho e abordei os temas da psicologia. E no final, Maurinho, um senhor mesmo, assim, no auge da sua carreira, ele me procurou aos prantos, né? E ele falou para mim que ele ia se matar depois daquela palestra. Que aquela palestra tinha sido, assim, a última chance, sabe? Tipo, ó, eu vou Uhum. nessa palestra porque eu tenho que ir, porque a empresa está mandando os funcionários irem e pronto.
e depois daqui não tem mais jeito. Ele tinha sido uma das pessoas, né, que iria ser demitida naquela semana, né? Então, uma família para sustentar, ele estava desesperado e achava que a morte era a única saída. E ele falou para mim que depois que ele ouviu meu testemunho, a minha palestra, ele nunca mais ia pensar nisso, né? Então, eu acho que não tem preço ouvir um relato desses, né? Ver Deus usando a sua vida, né, a sua trajetória, para impedir alguém de cometer suicídio, né? Então, assim, são um dos relatos, um dos inúmeros relatos marcantes que Deus tem me permitido receber aí ao longo da história e que fazem ver, né, o quanto que vale a pena tudo que a gente passa, né? Uhum. Muito bem. Soliana, eu vou só fazer um anúncio rapidinho aqui, convite pessoal, né? Gente, olha, estou com a Soliana aqui. Palavra de Deus. Então você pode clicar no aviãozinho aqui abaixo aqui, ó. Convida a pessoa a poder assistir, que ela vai dar uma palavra poderosa para você aí, tá bom? E para o seu convidado, seu amigo aí, sabe? Vamos lá. Soliana, você falou sobre pessoas que tentaram que você estava com pensamento suicida, que ouviram a sua palestra e que mudou de ideia. Uhum. Esse foi um dos casos, né? Mas Sim. creio eu que milhares de pessoas já... Porque o seu testemunho, para quem conhece como eu, que te vi desde pequenininha no colo do seu avô, e vejo a sua trajetória, aonde você chegou hoje, e vejo assim, cara, ela é uma guerreira, ela é um sucesso, porque ela focou a vida não nos problemas, não nas dificuldades, mas sim naquele que pode solucionar os problemas, não é verdade? Exatamente, exatamente. E a psicologia complementa isso, né? Às vezes você fala, psicologia e fé divergem. Não, né? Deus é o maior psicólogo que já existiu, né? Então hoje a psicologia fala de que não importa o que acontece com a gente, mas sim o que a gente faz com aquilo que aconteceu, né? A nossa visão sobre o fato. E Deus já nos ensina, já nos mostra isso desde os primórdios da humanidade, né? Focar o nosso olhar, quando ele diz para a gente ocupar a mente com as coisas que vêm do alto, né? Quando ele diz para que a gente pense em tudo que for bom, tudo que for puro, tudo que for produtivo. Então a Bíblia repleta de versículos que falam sobre a importância da gente cuidar dos nossos pensamentos e do nosso olhar, né? Renovar a mente, né? Conforme a vontade de Deus. Então foi isso que fez a diferença na minha vida, sabe? Não olhar para a deficiência, né? Mas olhar para as possibilidades, transformar as limitações em possibilidades. Então, assim, Maurinho, as pessoas falam muito em superação, né? A gente ouve muito essa palavra e muitas das vezes a gente repete sem parar para refletir no que ela realmente significa. Então, um exemplo prático, né, de superação, que eu acho que fica fácil o entendimento de todo mundo, porque a palavra superação é composta por duas palavras, super e ação, né? Então, superação significa uma ação em dobro, uma ação maior. É quando eu preciso me esforçar um pouco mais para alcançar um objetivo. Então, um exemplo prático que eu dou é escrever. Escrever é um verbo, é uma ação. Vocês escrevem com a mão. Eu escrevo com o pé. Né? Eu desenvolvi todas as minhas habilidades de escrever, mexer no celular, computador, tudo com o pé. Então, a ação é a mesma. Se a gente tiver que escrever um texto, a gente vai escrever o mesmo texto, eu e você. A diferença é o quê? A forma como essa ação vai ser realizada. Você com a sua mão e eu com o meu pé. Né? E escrever com o pé implica um esforço maior do que escrever com a mão. A nível de aprendizagem, de habilidade, né? Então, por isso que a gente chama de superação. Porque eu tenho que fazer um esforço maior do que você para atingir o mesmo objetivo que você. Né? Gente, para quem não conhece, olha só, a letra da Soliana é a coisa mais linda. Eu fico até com vergonha de mostrar a minha letra perto dela, porque ela com os pés, ela escreve certinho, redondinho, enquanto as minhas letras, eu tenho que escrever ler na hora, que depois de meia hora eu já não sei o que eu escrevi mais. É só o Espírito Santo poder interpretar. No meu perfil tem vídeos de eu escrevendo. Se o pessoal ficar curioso, depois é só acessar lá que tem. Isso aí, gente, olha só, aproveitando aqui, ó, vai lá no canal dela, segue ela lá no Instagram, @SolianaCoelho. Tá bom? Tem muitos vídeos. Escrevendo, dá pra matar a curiosidade. Vídeo de devocional, palavra inspirativa, tudo no
no Instagram dela, na página dela, tá bom? Ela é uma bênção. Ô, Sol, você faz tudo com os pés, né? Você escreve, se maqueia, mexe no celular. Inclusive, você que faz toda a produção aí, você mesmo que faz tudo isso aí. Isso. E ainda por cima, você toca teclado, Juliana? Toco teclado. Foi mais um hobby, né? A natação veio na infância, o teclado veio na adolescência. Eu sempre amei música, né? Na verdade, assim, antes de eu começar a pregar, né, ministrar meu testemunho, eu ia nas igrejas e eu cantava, né? Eu arranhava. Eu brinco que, graças a Deus, que Deus me direcionou para o caminho certo, que foi na pregação. Senão ninguém ia aguentar me ouvir cantar nos dias de hoje. Mas, enfim, eu sempre, né, brincadeiras à parte, eu sempre amei o mundo da música. E aí, na adolescência, eu quis tocar teclado. E aí, eu lembro que eu fui, né, numa aula, uma professora que dava aula de teclado no Rio. E aí, ela falou assim, mas como que a gente vai fazer? E eu brinquei, não sei, vim aprender, a gente vai aprender junto, né? Ela nunca tinha dado aula para alguém sem os braços, né? Para alguém que queria tocar com os pés. Então foi um desafio para nós duas, mas ela aceitou esse desafio, ela encarou e a gente foi ali aprendendo, ensinando juntas e aí eu consegui desenvolver, né? Normalmente a habilidade também. Então hoje também não toco assim de forma ministerial ou profissional, mas toco como hobby, às vezes para relaxar, de vez em quando eu posto um vídeo tocando, mas é bênção também, é algo que eu gosto muito de fazer. A faculdade, o trabalho, né, e as palestras às vezes tiram um pouquinho o meu tempo de ficar só em casa tocando e desenvolvendo a habilidade, mas sempre que eu tenho tempo livre, eu gosto de tocar assim. E é mais uma prova, né, de como que a gente pode transformar as nossas limitações em possibilidades. Né? Então, assim, quem diria que alguém sem braço ia conseguir tocar teclado? Parece surreal. Mas isso mostra o quanto que com Deus, né, a gente pode todas as coisas, que é Ele quem nos fortalece. É verdade. É verdade. Juliana, tem aqui um comentário aqui da Iris e Sérgio. Ela pergunta assim, lembra de mim quando eu toquei e cantei na sua igreja? Ela disse que tem uma foto com você até hoje. Olha que legal. Se foi lá no Rio, eu lembro sim. Acho que eu lembro. Lembro. Ela comentar aí. É porque agora eu moro em Macaé, né? Mas se eu não me engano, ela contou na minha igreja lá no Rio. Eu era criança. Se ela falou que tem uma foto comigo até hoje, então significa que eu era criança mesmo. É isso aí. Muito bem. Juliana, fala um pouquinho do período da faculdade. Como foi entrar na faculdade, no mundo acadêmico? Então, eu fiz o vestibular em 2014, uma prova como todo mundo, né? Então, eu sempre digo isso, que, tipo, eu não tive nenhum privilégio por não ter os braços, sabe? Eu fiz uma prova normal, com os pés, como todo mundo. Ah, viu? Ela falou que foi isso mesmo, ó, a Iris. Viu? Eu lembro de você. Um beijo para todo mundo aí. Então, eu fiz a prova normal e eu passei na primeira tentativa, Maurinho. Então, assim, primeiro vestibular eu fui aprovada. Então, eu já ali tive a confirmação de que era plano de Deus mesmo, né? E meu primeiro dia de aula fui com todas aquelas expectativas, né, de todo o primeiro universitário, mas com um medinho a mais, vamos colocar assim. Daí vinham as perguntas de, como é que vai ser? E agora? Mas faculdade é diferente de colégio? Mas as dificuldades são muito maiores. Mas eu fui crendo, né, na promessa de Deus para minha vida, crendo que Ele estaria comigo todo o tempo. E ali eu fui, desde o primeiro dia, tem uma experiência, né, muito marcante, assim, que desde o primeiro dia, na minha primeira aula, né, eu conhecendo ali as pessoas, a gente entrou para a sala, e aí tinha uma professora que ela chegou para mim e ela falou assim, olha, eu não te conheço, não sei seu nome, não sei quem você é, não sei nada, né, nada, estava se conhecendo ali, e ela falou, nem sei como você vai interpretar o que eu vou te dizer agora, mas eu queria que você soubesse que só de você entrar aqui me passou uma força muito grande. E eu não tinha falado nada, não tinha nem aberto a boca, eu só estava ali. Né? E a professora compartilhou esse testemunho, essa experiência comigo. E foi muito marcante, sabe? Porque naquele momento, assim, foi como se Deus tivesse gritado, né? Colocado numa outdoor, assim. Esse é o meu propósito para a sua vida. A psicologia é a sua missão. Né? E ficou muito marcado para mim. E daquele dia em diante, né, Deus foi confirmando através das amizades, Ele colocou pessoas muito especiais no meu caminho,
professores que eu tive a oportunidade também de compartilhar a minha história, né? Ser um testemunho vivo ali dia após dia. E ali eu fui vencendo os meus próprios limites, os meus próprios desafios. Como eu falei lá da superação, né? Eu fui tendo que superagir para alcançar os meus objetivos. Então eu lembro assim, aula de anatomia, neuroanatomia. A gente tinha que andar em laboratório, ver de fonte, mexer no cérebro, tudo isso. E aí tinha que usar luva, né? Obviamente tinha que usar luva para tocar. E aí, na hora eu pensei, gente, como é que eu vou usar luva? Não tenho mão, né? Aquela coisa toda. Todo mundo sempre brincando. E eu falei, vambora, tem que encarar. E aí eu coloquei luva no pé, imagina. Eu tinha que patentear isso, né? Acho que eu fui a primeira pessoa a colocar luva no pé. E coloquei a luva nos pés, entrei em laboratório, fiz tudo como todo mundo. Toquei, né? Eles adaptavam lá a bancada mais baixa, a minha altura, e eu tocava lá no cérebro, fazia lá, secava, fazia tudo o que precisava ser feito. Então, assim, em todos os momentos, provas práticas, provas teóricas, estudo de campo, eu nunca usei minha deficiência como desculpa, sabe? Eu nunca falei, eu não posso fazer isso porque eu não tenho braço. Eu não posso fazer isso porque é muito difícil. E eu poderia ter dito esse argumento em muitos momentos, sabe? Mas eu sempre entendi que se Deus tinha me dado a capacidade para estar ali, Ele iria me sustentar em todos os momentos até o final. Então a minha deficiência nunca foi um impedimento para mim, para absolutamente nada. E assim eu passei por estágio, né, por atendimentos ali, por tudo que tive que passar na faculdade, eu passei durante aqueles 5 anos de muito aprendizado, mas também de muitos desafios superados. E aí eu me formei, então, em dezembro de 2018, né? Realizei aí meu grande sonho. Já tem um ano já na caminhada aí. Já passa muito rápido, depois que forma, o tempo voa. Difícil até formar, né? Até chegar lá, até pegar o canudo. Exatamente. Depois que já passou tanto tempo. Me diz aí, já teve algum momento assim, de você estar no consultório lá para atender pessoas, quando de repente a pessoa abrir a porta e espantar com você? Não, vários. 90% dos momentos. Me conta isso aí. Então, as reações são as melhores. E esse era um dos meus pensamentos. Na verdade, essa era uma das minhas preocupações desde a época do estágio. E eu lembro que eu compartilhava com a supervisora, como é que vai ser. No início, sabe, eu não sabia assim, o que era melhor. Eu contar a minha história para o paciente, eu fazer a egípcia, fingir que eu tinha braço e seguir o atendimento normal. Eu tinha essa dúvida, né? E aí, no estágio, por isso que existe o estágio, para a gente ir aprimorando, eu descobri que a melhor forma era eu agir com naturalidade. Né? Não tinha lógica o paciente chegar e eu falar, vou falar a minha vida e depois você fala da sua. Não tinha lógica. A pessoa procura terapia para falar de si, dos seus problemas. Eu não ia dar o tempo, o valor daquela pessoa falando de mim. Então, eu comecei a agir com naturalidade. Determinei assim, o paciente que perguntar, né, eu vou responder. O paciente que não perguntar, eu vou seguir normalmente. Então, essa sempre foi a minha apreensão lá nos primeiros atendimentos. E assim, já vivi um pouco de tudo a nível de reações. Já teve paciente de abrir a porta e quando me vê fechar a porta e parar lá na recepção para perguntar se estava na sala certa. Com a pessoa certa. Já vivi isso. Né? Nos melhores olhares, de abrir a porta e falar, ai meu Deus, isso o quê? E aí ficar meio sem graça ali, né? Mas isso é muito normal, gente. Quem aqui já imaginou marcar uma consulta com seja qual for a especialidade e o médico não ter braço? A gente não imagina isso. Eu, por exemplo, nunca fui num médico sem perna. Eu nunca fui num médico cego. Eu nunca fui. Né? Porque o público deficiente sabia que menos de 3% dos deficientes chegam ao ensino superior, Maurinho. Menos de 3%. É uma triste realidade, né? Sim, ao nível superior. Então, você imagina o mercado de trabalho. Né? Então, assim, não é uma realidade do mundo. Então, quando eu entro numa realidade que não é minha, é óbvio que eu vou chocar. É óbvio que eu vou impressionar, eu tenho que estar preparada para isso, né? Mas a minha tática, né, sempre foi assim, agir com naturalidade, então eu sempre brinco. Eu falo, não, pode entrar, fica à vontade. E aí a maioria fala, desculpa. E eu falo, não tem nenhum problema. E aí eu começo, né, quebro esse gelo. Já teve momento de alguns pacientes perguntarem, mas isso é deficiência? E aí eu
né? Separo uns 5 minutinhos para falar que eu nasci assim, mas mostro as minhas habilidades. Então, eu sempre conduzo de acordo com o paciente. Né? A maioria também não pergunta, age com naturalidade, né? Com mais consciência disso. Mas, graças a Deus, nunca tive nenhum paciente que deixou de fazer o acompanhamento por conta disso. Nunca sofri nenhum preconceito na minha área, sabe? Na minha atuação. Pelo contrário, já colhi Uhum. muitos frutos. Teve uma paciente também, é um testemunho bem marcante, assim como o da palestra, que a paciente entrou e ela teve uma crise de choro assim que ela me viu. Ela não falou nada, eu não falei nada, começou a chorar. E aí depois ela falou para mim que ela tinha ido buscar terapia porque ela tinha sofrido um acidente e ela tinha perdido o movimento de uma das mãos. E ela não aceitava isso. E a palavra dela para mim, Maurinho, foi a seguinte: eu vim buscar terapia por eu estar com o problema em uma mão e a vida me trouxe uma psicóloga que não tem as mãos, que não tem os braços. Forte. Então, para ela ali, ela não precisava mais da terapia. A verdade é essa. Só dela ter me visto, eu acho que Deus já trabalhou tudo que precisava ser Foi trabalhado. curada ali. Então, foi um momento muito Foi curada marcante. ali. Exatamente, foi um momento muito marcante, né? Eu fiz o acolhimento, mostrei para ela que cada um tem a sua história, a sua dor. A gente seguiu ali o tratamento por um período até ela receber alta e se sentir bem. Tenho contato com ela até hoje, mas foi uma experiência muito marcante de como que Deus quer e pode nos usar, às vezes sem a gente falar nada. Só nosso testemunho de vida, só a nossa vida com Deus pode impactar muitas pessoas, né? Então isso me marcou muito. Amém. Amém. Juliana, eu sei que Deus tem colocado uma palavra no seu coração para nós hoje. Então, nós queremos ouvir agora de Deus através de você. Tenha a bondade de você agora ministrar o nosso coração aí. Então, pessoal, eu queria compartilhar com vocês o versículo de Josué, capítulo 1, né, o verso 9, que foi um versículo que me marcou em vários momentos da minha vida, e o principal deles foi justamente como a gente estava conversando aqui, que foi da minha entrada na faculdade. Né? Então, naquele momento de angústia, de perguntar e agora, como é que vai ser, Deus liberou essa palavra do meu coração no início do meu trabalho também, em vários momentos, e eu creio que ele vai ministrar para você na noite do dia de hoje. Então, Josué 1,9 diz assim: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Então, esse versículo, ele já começa com uma pergunta que confronta tudo dentro da gente. Ele diz, não te mandei eu? Esse versículo nos lembra da nossa missão. Essa pergunta nos lembra do nosso propósito. Quando Deus diz, não te mandei eu, é uma pergunta retórica, né? Quando Deus faz, já sabendo a resposta. Então, não te mandei eu, ou seja, Deus está dizendo, quem foi que te enviou? Não foi você mesmo. Não foi seu pastor, seu líder, seu coleguinha, não. Deus, né? Eu te enviei, ele fala para a gente. E quando a gente lembra quem nos enviou, qualquer dificuldade fica pequena, sabe? Quando a gente lembra que a gente está aqui não por a gente mesmo, né? Mas como diz o louvor, por um motivo que é muito maior que eu. Então, assim, esse versículo, para mim, se ele acabasse nessa pergunta, ele já teria cumprido o propósito dele no meu coração. Se existisse um versículo na Bíblia só dizendo, não te mandei eu, para mim já seria o suficiente. Né? Porque nos momentos de deserto, de batalha, eu já iria me lembrar de que foi Deus que me enviou. Amém. Mas Deus é tão perfeito que ele ainda continua o versículo com mais alguns ensinamentos. Né? Então ele diz, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo. A palavra esforçar significa deixar aparecer a força que existe em nós. E a força já existe, porque a força vem de Deus. Aleluia. Amém. Então, esse esforçar aqui é diferente de eu empurrar uma pedra e eu te chamo e falo assim, Maurinho, empurra aqui para mim, ou empurra aqui comigo, porque 2, 3, 4 é melhor do que 1. É diferente. Essa força aqui não é uma força externa. É uma força que só depende da gente. É uma força que só depende da gente falar, Deus, mostra a tua força em mim, porque eu sozinho não consigo. Então é isso que o versículo diz, esforça-te. Deixar aparecer. E ninguém precisa se esforçar quando está tudo bem, né, Maurinho?
Ninguém precisa se É esforçar de verdade. férias, numa casa de praia. A gente tem que se esforçar no momento de dificuldade. E é sempre bom a gente ler um texto à luz do contexto. Esse versículo foi escrito para Josué, né? Josué vivendo a maior missão, o maior desafio da vida dele, ser o sucessor de Moisés. Moisés tinha sido o maior líder de todos os tempos, e Josué agora precisava suceder o grande Moisés. Então, quando ele achou que não ia conseguir, quando ele achou que era difícil demais para ele, Deus vem passar a palavra, dizendo: tudo que você vai precisar fazer é deixar aparecer a força que já existe dentro de você. Né? E aí ele diz: tem bom ânimo. A palavra ânimo, segundo o nosso dicionário, significa alma. Isso é muito, muito, muito interessante. Porque a alma é o conjunto de tudo que nós somos. Alma são os nossos sonhos, as nossas emoções, nossos pensamentos, passado, presente, futuro. O que é a sua alma? Quem você é, né? É E verdade. lá em 3 João também tem um versículo muito interessante que diz assim: que tudo te vá bem como bem vai a sua alma. Né? Então já é Deus dizendo: se a tua alma não estiver bem, não adianta que nada vai dar certo. Cuida primeiro da sua alma. Né? Então, nesse versículo É de verdade. Josué, Deus também diz: tem bom ânimo, ou seja, tenha boa alma. Ou seja, uma alma focada e fortalecida no Senhor. Uma alma que não está focada nos problemas. Uma alma que não está focada na pandemia. Uma alma que não está Amém. focada nas mortes, na enfermidade, nas limitações. Mas uma alma que está focada no Senhor. Uma alma que está fortalecida na palavra do Senhor. Né? As pessoas estão comentando aqui, principalmente nesses dias de incerteza. Então, nesses dias a gente não tem certeza de nada do nosso amanhã, né? É o versículo que mais precisa saltar no nosso coração, que tem saltado no meu. Esforça-te, tem bom ânimo, tenha uma alma firmada em Deus. E não para por aí, né? Deus continua dizendo: não temas, não te espantes, não te assombres, não te assuste. Né? Você queria dizer: pode acontecer o que for. Deus sabia. Sabe o que mais chama a minha atenção nesse versículo, pessoal? É que Josué, naquela época, ele não sabia de nada que ele ia enfrentar, não é verdade? Josué não sabia que ele ia derrubar muralhas, que ele ia atravessar o Jordão, que ele ia vencer exército. Ele não sabia. Assim como nós não sabemos o nosso futuro. A gente não sabe o que nos espera amanhã. Mas Deus sabia, Deus sabe. E por saber, Deus já estava preparando Josué com essa palavra. E por saber, Deus já está nos preparando com essa palavra. Tipo, ó, venha o que vier, não temas e não te espantes. E ele diz o porquê, né? Deus nunca dá uma ordem, uma palavra à toa. Ele diz e depois ele ainda complementa com o motivo daquilo. Então Deus diz: por quê? Por que você não precisa temer, se espantar e tem que se esforçar? Porque eu, o teu Deus, então não é o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe, o Deus do meu amigo de longe, é o meu Deus. Né? Ele chama pelo Amém. nome. Ele chama pelo nome. E no início desse texto, lá em Josué 1, ele diz: Josué, filho de Num. Opa, opa, né? Não é qualquer Josué. Ele sabia para qual É mesmo. Josué ele estava falando. Né? Então, quando Deus nos chama, ele chama pelo nome, ele chama pela nossa história, ele sabe quem a gente é. Né? Ele firma essa identidade conosco. Né? Então, ele diz: Amém. porque eu, o teu Deus, sou contigo, por onde quer que fores. Acabou, né? Não tem outra explicação, não tem outro complemento para esse versículo. O Deus criador e sustenedor de todas as coisas, ele está nos dizendo que ele é conosco. Né? Que a presença dele nos basta, que a graça dele nos basta. Então, lá na faculdade, lá no meu trabalho, nos meus maiores desertos e desafios, eu entendi. Meu pai não precisava estar comigo, minha mãe não precisava estar comigo, eu não precisava ter mais ninguém comigo, porque meu pai e minha mãe não estão nos meus atendimentos, eles não podem, né? Meu trabalho é sigiloso, é eu, Deus e o paciente ali. Então eu entendi, né? Desde o início Deus ministrou que eu não precisava de mais nada e mais ninguém. Que esse versículo me garantia que Deus estaria comigo por onde quer que eu fosse. E se eu concluir a Aleluia. faculdade, se eu estou aí com mais de um ano de experiência já, com mais de 20 pacientes na agenda por semana, né? É porque é a prova de que Deus sempre esteve
e tem estado e continuará estando comigo e com vocês, né? Por todos os dias, por onde quer que nós andemos. Então, que Deus aplique, né? E amplifique essa palavra nos nossos corações, né? Nos lembrando da sua presença, da sua promessa, e que tudo que a gente tem que fazer é confiar e descansar nele. Amém. Que palavra poderosa, que palavra poderosa. Eu estou aqui bebendo aqui, maravilhado, saciado aqui, uma coisa boa. Já deu os glória aqui sozinho aqui já? Glória a Deus. Jesus, ele é a nossa suficiência. Amém. Coisa boa. Amém. Ele já, Deus já carimbou o alvarado, olha, você pode ir que eu estou contigo. Exatamente. Lindo isso, né? Lindo isso. E assim como ele foi com Josué, e tudo deu certo, né? Josué orou, o sol parou, e com buzina a muralha veio ao chão. Tudo que aconteceu depois da vida de Josué foi a partir desse versículo, né? Que Deus estaria com ele. Né? Então, o mesmo na nossa vida. Amém. E lá no Novo Testamento, Deus diz, né? Para os discípulos antes, né, da ressurreição, ele diz: eis que estou convosco. Ou seja, ele está reafirmando a sua presença. E até quando? Até a pandemia? Até um coronavírus? Até 800 mortes por dia? Não. Até a consumação dos séculos, né? Então, se ainda não Amém. chegou o fim, a presença dele ainda, né, não se distanciou. Ou seja, nunca vai se distanciar da nossa vida. Amém. Olha, pessoal, olha só. Você que está aqui nos assistindo, essa palavra vem de Deus para o seu coração. Amém. De Deus para o seu coração. Talvez você tenha passado por dificuldade, por problemas, não quer, pensando em desistir, abandonar, pular fora do barco. Olha só, presta atenção. A palavra é: não te mandei eu. É uma ordem. Esforça-te. Faz um esforço extra. Amém. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Porque o teu Deus, não o Deus meu Deus que eu sirvo para você, mas o teu Deus, aquele que te chama pelo teu nome, que te conhece no íntimo, te conhece na tristeza, na alegria, na dificuldade, ele está contigo. Amém. Está contigo. Tá? Está contigo. Receba essa palavra no seu coração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Poxa, estou aqui maravilhado. Amém. Poliana, eu quero orar pela sua vida só. Amém. Vamos orar. Tá? Orar pela sua vida, pela Luciana, pelo Soloni. Tá bom? Desde já quero agradecer a você por ter aceito o convite de estar conosco aqui nessa live do Papo Missão. Foi uma bênção. Tá? Logo eu tô chegando para morar em Itaperu, né? Então vocês vão ser milhões aí, hein? Bem-vindo aqui. Eu preciso de você aqui no meu ministério aqui. Tô chegando já agora, em julho e agosto, já vou de vez. Pois então, no meu ministério tem vaga para você aqui. Amém, tô chegando. Tá bom? Tô chegando. Quero ver você pregando lá pros universitários, no movimento nosso lá. Amém, vamos voltar. Madrugada com carinho, lembra? Eu, adolescente, eu fui na madrugada. Isso, é verdade, madrugada com carinho. Viu? Conto contigo aqui. Amém. Tá bom? Deixa eu orar pela sua vida, só. Deus, eu quero neste momento aqui agradecer ao Senhor pela vida da Sol. Deus, como Ele é bênção, Deus, na minha vida, como Ele é bênção no reino do Senhor. Deus, quantas vidas dessa noite foram edificadas e vão ser, porque esta live ficará gravada, Deus, 24 horas, vão ser abençoadas pela ministração da Tua palavra através da Tua serva, Senhor. Pai, eu peço que a boa mão do Senhor guarde e sustenta, Deus, a Soliana, Pai. Também, Deus, ser com o pai dela, com a Soloni, com a Luciana. Proteja os teus filhos, Deus, de todo mal, de toda doença, Deus. Cobre eles, Deus, com a tua mão poderosa, Pai. Nós te louvamos e agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem sido generoso para com eles, derramando graça e misericórdia. Continua assim, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Glória a Deus. Sal, você é bem-vindo aqui. Tá bom? Amém, amém. Você é bem-vindo aqui. Eu quero te convidar, assim que você estiver morando aqui, para você estar conosco no MUST, que é o Movimento Universitário Sal da Terra. Vamos sim. Onde reunimos universitários, lá no céu também. Alice Bittencourt está assistindo a live aí. Vai querer levar você também para poder falar também nas escolas aí, na Escola da Vida, da UNPC. Enfim, tem trabalho para você aqui.
Amém. Quando acabar a pandemia, né? Só chamar que eu tô dizendo, vou, sim. Só chamar a pandemia que a gente parte aí pra estrada, se Deus quiser. Então, tá bom. Meu, muito obrigado mesmo, tá? Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Deus abençoe o seu ministério. Que você possa sempre continuar com esse coração voltado a servir ao Senhor. Amém. Conhecendo Ele cada dia mais e mais. E fazendo Ele conhecido a outras pessoas. E que muitas vidas possam encontrar Jesus através da sua vida. Amém. Muito Tá obrigada bom? pelo convite. Obrigada a todo mundo que assistiu, que participou aqui com a gente com comentários, com palavras carinhosas. Um beijo para todo mundo. Eu espero vocês também no meu perfil, para que a gente possa continuar. Vamos marcar uma live nossa lá no meu perfil também depois, tá bom? Então todo mundo Vamos lá. convidado para acessar meus conteúdos. Se alguém quiser mandar uma mensagem, sabe? Do tipo, eu assisti a live, Deus ministrou no meu coração, ou tiver alguma pergunta que não deu para fazer aqui em público, pode mandar lá que eu estou sempre vendo e respondendo todas as mensagens e vai ser um prazer falar com vocês mais de pertinho, tá bom, pessoal? Deus abençoe a todos. Isso. Beijo, Maurinho, para sua família, para todo mundo aí de Itaperuna. Que Deus abençoe. Beijo também pra você. Ó, beijo no coração, dá um abraço no seu pai e na sua mãe aí pra mim. Pode Tá deixar, bom? amor. Forte abraço. Que Deus abençoe sua vida. Obrigado, Soliana. Gente, que coisa boa. Que palavra abençoada. Você foi abençoado com a Soliana aí? Foi abençoado por Deus através dela? Então, olha só. Essa live já está gravada aqui até amanhã. Então, compartilhe com as pessoas. Compartilhe porque essa palavra precisa chegar ao máximo de pessoas possível para ser abençoada como você é abençoado. Tem pessoas precisando ouvir aquilo que você ouviu hoje. E seja instrumento de Deus para que elas acessem e deixem Deus falar aos corações, tá bom? Agradeço a vocês o carinho. Semana que vem estaremos juntos novamente, aqui às 18 horas, toda quarta-feira, às 18 horas, no Papo em Missão, tá bom? Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus livre você de todo mal e cumpra a missão que Deus lhe deu, tá bom? Não fique de fora do que Deus está fazendo. Deus tem um plano. Une-se, coloque os seus planos juntamente com os planos do Senhor. Deus abençoe, querido. Fique com Deus. Até a próxima.